Glória a Deus. Olha, baixa um pouco para mim. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. A igreja ela parece uma academia, né? Você senta, levanta, fica firmes. Amém? Abra sua Bíblia ali em João, capítulo de número 4. Vai contar a história que acabamos de louvar aqui através desse louvor, que fala sobre a mulher samaritana. Aleluia. Amém? Se puder baixar mais um pouco, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João, capítulo de número 4, versículo de número 1. João, capítulo 4, versículo de número 1. Essa daqui é a João mesmo Almeida. Dá para trocar para mim a versão? Acho que essa está batendo mais um pouco com a minha versão. Amém? Glória a Deus. Se puder também colocar no fundo para mim. Bem, vamos ler a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus lhe respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salva para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido,
porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vos dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creio que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Botei sua Bíblia aberta, coloque na cadeira aí, pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Vamos orar mais um pouco, pedir para que o Espírito Santo de Deus continue falando à tua igreja, continue dando discernimento à igreja. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos e te louvamos por mais uma vez e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Deus, queremos agora nesse momento, ó Pai, pedir perdão dos nossos pecados, que o Senhor perdoa as nossas iniquidades, Senhor. Perdoe muitas das vezes o nosso pensamento que é impuro, porque o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda a nossa mente. E nesse momento agora, reunidos como igreja, como família, pedimos a tua sabedoria, pedimos a revelação do teu Espírito, para que nós nesta noite, ó Pai, assim como essa mulher, não viemos sair daqui nesta noite, ó Pai, ainda com sede, não, mas pedimos para que o teu Espírito, ó Pai, sacia, Senhor, a nossa sede, a nossa fome, que o teu Espírito nesta noite, ó Pai, possa agir no meio da tua igreja. Que o teu Espírito nesta noite, ó Pai, fale conosco de uma forma diferente, Pai, uma forma com autoridade. Deus, eu não quero poder no meio dessa igreja, mas eu quero a tua autoridade estabelecida nesta igreja, e que nesta noite nós viemos sair daqui, ó Pai, saciados, ó Pai, alimentados, cheios, para que o mundo lá fora seja também impactado através da nossa vida. Por isso eu te peço, continue falando com a tua igreja, continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Todos os seus assentos, se puder abaixar mais um pouco esse microfone. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que o plano, o projeto de Jesus aqui nesta terra não era fazer milagre. Como outras vezes eu já falei em cima desse altar e torno a repetir, que milagres são consequências de uma vida de obediência a Deus. E esse não era o plano, o projeto de Jesus fazer milagre. O projeto de Jesus era restabelecer novamente a aliança entre o homem e Deus, porque isso havia quebrado no jardim do Éden, quando Adão peca, quando Adão erra em comer o fruto a qual Deus falou para que ele e a sua esposa
não começa. Então o projeto e o plano de Jesus aqui nesta terra é apresentar para mim e para você o plano da salvação, o plano do arrependimento, porque não se chega à salvação se não tiver arrependimento. João Batista o precursor do caminho de Jesus, ele preparou o caminho para que Jesus viesse. E qual foi a preparação de João Batista? O arrependimento. E Jesus andou neste mesmo caminho, nessa mesma trajetória. E nós vamos ver que Jesus ali, após ser batizado por João Batista, ser cheio do Espírito, ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás, ficando ali 40 dias, 40 noites, sendo tentado. Depois que ele sai aprovado por Deus, ali Jesus agora vai começar o seu ministério, porque Jesus ainda não era evidente, Jesus ainda não tinha aparecido, mas depois que ele passa pelo deserto, depois que ele é tentado por Satanás, agora com uma autoridade de Deus sobre a vida dele, ele começa a dar início ao seu ministério, começa a fazer milagre, porque Jesus vivia debaixo da obediência de Deus, como foi falado aqui hoje na escola bíblica dominical. Jesus não fazia nada sem a direção de Deus, Jesus não fazia nada sem a direção do Espírito Santo. Tudo que Jesus ele ia fazer era direcionado e guiado pelo Espírito. Então, quando ele sai do deserto, ele começa a fazer a obra para a qual ele foi designado. Qual foi a obra? Pregar a palavra, anunciar a palavra. Os milagres veio por conta da consequência de uma vida de obediência. E a Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus ele vai fazer é o que? A transformação da água para o vinho, ali nas bodas de Caná, no casamento que estava acontecendo. E Jesus então veio andando por toda a Galileia, pregando, anunciando, fazendo os prodígios, fazendo os milagres. Mas por conta disso, começou a levantar homens que achavam que conheciam a lei, que achavam que conheciam os mandamentos do Senhor. Quem esses homens? Os fariseus, os saduceus, os escribas, homens que se intitulavam homens conhecedores, homens que tinham o seu título, que conheciam muito bem a palavra, mas porém não botavam em prática aquilo que eles conheciam. Então, quando Jesus começa a colocar em prática tudo aquilo que ele falava, porque era esse o ministério de Jesus, não apenas falar, não apenas anunciar, mas colocar em prática tudo aquilo que ele falava, porque o mundo hoje em dia já não dá mais audiência para aquilo que você fala, porque o mundo não só observa aquilo que você fala, mas o mundo vai observar o seu comportamento. E isso me chama muito a atenção no ministério de Jesus. Jesus, quando ele começa a fazer tudo isso, se levanta homens querendo colocar Jesus em contradição com João Batista, falando que Jesus agora está fazendo mais discípulos do que João. Só que o próprio Jesus, aqui no texto a qual nós lemos, de João, capítulo de número 4, já estava nos mostrando que Jesus não batizava ninguém. Quem estava batizando eram os seus discípulos. E Jesus veio com tudo isso, observando o coração e o pensamento, sondando o coração desses homens. A Bíblia diz que Jesus ele sai da Judéia para ir novamente para a Galileia, porque na Galileia tinha uma passando para atravessar da Judéia para a Galileia. A Bíblia diz no versículo de número 4 que foi necessário Jesus passar por Samaria. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque judeu verdadeiramente não passava por Samaria. Todo judeu que queria atravessar a Judéia
paradigma, do sistema, porque Jesus não combatia a religião, não. Jesus veio para combater os religiosos. Esses homens tinham um coração impuro, conhecia, mas não colocavam em prática. Porém, Jesus vai fazer tudo ao contrário. Enquanto eles queriam dar a volta por Samaria, a Bíblia diz que foi necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Em Samaria tinha uma alma sedenta, clamando pelo Senhor. Eu vejo isso aqui, pastor, como um propósito, porque propósito não é viver aquilo que eu quero, mas propósito é viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas das vezes o que eu quero não é aquilo que Deus quer, mas presta atenção aqui, muitas das vezes Deus ele vai te levar em um lugar que você não quer. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum judeu queria entrar em Samaria. Nenhum judeu queria passar por Samaria. Porque os judeus eles não se davam bem com o samaritano. Para os judeus o samaritano era um povo rejeitado. Para os judeus o samaritano era como se eu chegasse e desse um pedaço de carne de porco para um judeu. Era algo desprezado. Só que eu entendo aqui dentro deste texto que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Enquanto os homens que conheciam, tinham entendimento da lei, da palavra, não colocavam em prática. Porque não adianta eu conhecer se eu não colocar em prática. Então Jesus ele vem para quebrar o sistema. Jesus vem para quebrar essa hipocrisia no meio deste povo. Enquanto foi necessário Jesus passar por Samaria, creio eu que os discípulos começaram a falar: Senhor, Samaria, nós vamos passar por Samaria, vamos dar a volta como todo bom judeu faz, vamos cortar todas as... A Bíblia não fala, mas ela dá o direito de eu pensar. Os discípulos eles não queriam ir para Samaria. Para eles era melhor dar a volta para chegar na Galileia ou voltar para a Judéia. Só que assim como eu falei, eu vejo o versículo de número 4 aqui um propósito. E muitas das vezes o propósito ele vai nos levar em lugar ao qual nós não queremos ir. Mas é necessário ir, porque ela vai ter uma pessoa que precisa ouvir a minha e a tua voz. Muitas vezes o propósito vai nos levar em um lugar a qual eu não quero ir, mas é necessário ir, porque lá tem uma pessoa sedenta pedindo pela misericórdia de Deus. Deus envia alguém aqui. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu lembro o endemoniado de Gadara. Jesus falou para os discípulos: entra no barco. Ele deu uma ordem: vamos atravessar lá na Galileia novamente. Porque lá do outro lado tem um homem que precisa ouvir a minha voz. Glória a Deus. Quem acha que o propósito de Deus vai nos levar para lugares belos da vida? O propósito de Deus ele não vai te levar para um parque de diversão. O propósito de Deus ele não vai te levar para um shopping center, não. O propósito de Deus muitas das vezes vai nos levar em um lugar ao qual eu não quero ir. Quando eu olho para a vida de alguns homens da Bíblia, como Ezequiel não queria estar no meio do vale, mas era um propósito. Elias não queria estar no meio de um rio, dependendo de qual não, mas era um propósito. Aleluia. Porque o propósito não me leva onde eu quero ir. Mas era necessário Jesus ir para Samaria. Porque Jesus sabia que ali, ao meio-dia, estava uma mulher que todos os dias ela ia buscar água naquele poço. Todos os dias ela ia buscar água na fonte de Jacó. E Jesus sabia, assim como Natanael, que Deus sondou os pensamentos
Chegando em Samaria, a Bíblia diz que Jesus ele teve cansaço. Ele se cansa. Mas tudo isso era um propósito. Tudo isso era um propósito para que Jesus parasse na fonte de Jacó, no poço de Jacó, para ter um encontro com essa mulher. Tudo isso era um propósito. E a Bíblia diz que quando Jesus para, a Bíblia diz que os discípulos vai para a cidade para comprar alimento. Jesus ali então fica sozinho com aquela mulher. Apenas uma vida. Jesus fez um esforço para atravessar por Samaria por conta de uma vida. Tem hora na nossa vida que nós queremos estar no meio da multidão. Tem hora que no meio da nossa vida nós queremos estar em um lugar que está cheio de pessoas. Só que tem hora que Jesus vai nos levar a um lugar que tem apenas uma alma, para que você pregue o evangelho para ela. Porque eu entendo que a multidão ela não atrai Jesus. A multidão ela não vai atrair o poder de Deus. Mas o coração sedento, contrito, este sim atrai a presença de Deus. Que essa mulher estava desta forma. Jesus então para ali, os seus discípulos vão para a cidade. Jesus agora fica sozinho quando Jesus avista aquela mulher. Jesus pede para ela água. E a Bíblia diz, no versículo 9, que ela começa a dialogar com Jesus. Ela começa a falar com Jesus. Ela começa a dizer: como você pede água para mim, sendo eu uma mulher samaritana? Como você pede água, você sendo judeu ou preconceito? Ou que muitas das vezes o conhecimento ele faz com as nossas vidas. Só que assim como eu falei, Jesus ele veio para quebrar alguns protocolos do sistema. Jesus ele veio para quebrar alguns paradigmas do sistema. Jesus ele veio para confrontar o sistema, ele veio para ir contra o sistema. Jesus então começa a falar com ela de uma forma natural, uma forma que despertou naquela mulher algo que ela nunca tinha sentido antes. Jesus começa a conversar com ela, a dialogar com ela. Ela começa a dizer assim: mas como? Como tu fala comigo? E Jesus então fala para ela que se ela bebesse daquela água, ela ia tornar a ter sede. Mas se ela bebesse da água a qual Jesus tinha para a vida dela, ela nunca mais ia ter sede nenhuma. E aquilo ali despertou algo dentro dela. Ela falou: Senhor, então me dá-me de beber. Dá-me de beber dessa água. Porque quantas vezes, todo dia eu venho aqui nesse poço. Todo dia eu venho aqui nesse poço tirar água. Aqui para essa mulher me dá a entender que ela já estava ficando frustrada de todos os dias tendo que ir buscar água. Todos os dias ela tendo que ir naquele solo escaldante ali de Israel e Jerusalém buscar aquela água. Aquilo ali já estava ficando algo cansativo para aquela mulher. Mas naquele dia, naquele início de tarde, Jesus tinha um plano e um propósito na vida daquela mulher. Jesus tinha algo marcado com aquela mulher que iria mudar a história daquela mulher. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Esse culto não é por acaso. Jesus marcou comigo e contigo aqui, porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Ainda que talvez você chegou aqui com um pensamento, achando que o culto ia ser desta forma, achando que o culto ia ser desta maneira. Não! Jesus está te dizendo nesta noite: algo na tua
Aleluia! Aquela mulher estava frustrada de todo dia, tendo que ir buscar água naquela fonte. Mas naquele dia Jesus tinha um plano, e um projeto e um propósito na vida dela. Qual era o plano e o propósito que Jesus tinha na vida dela? Transformar o seu caráter. Porque Jesus não poderia dar da água, da fonte da vida para a vida daquela mulher, para ela, se o caráter dela não fosse transformado. Porque aqui Jesus vai tocar agora num ponto que, creio eu, que machucava a vida daquela mulher. Jesus olhou para ela e disse: você não tem, vai lá chamar o seu marido. Vai lá chamar o seu marido. Versículo de número 17 vai ser isso. E ela olhou para Jesus e falou: não tem marido. Jesus aqui agora vai começar a trabalhar no caráter dessa mulher. Jesus vai começar a transformar o caráter dessa mulher. Porque eu não posso beber da água da fonte da vida se o meu caráter não for transformado. Jesus então começa a falar com ela, dizendo: vai buscar o teu marido, para que essa água sacie essa fome, essa sede que você tem. Ela disse: eu não tenho marido. Ele olhou e disse: bem, mulher, você já teve 5, o que você está agora não vai ser. Creio eu que aquilo ali começou a passar fome na cabeça dela, e ela começou a falar: como esse homem está contando toda a minha vida sem ele me conhecer? Porque assim como eu falei, eu consigo enxergar o que está fora, eu consigo ver o que está fora de vocês, a roupa, a maquiagem que vocês estão usando, o cabelo. Só que Jesus, ele sonda o nosso coração. Jesus, ele conhece a intenção do nosso coração. Jesus, ele esquadrinha o nosso coração, porque é ele que nos formou. Então Jesus aqui agora está trabalhando no caráter dessa mulher. Porque creio eu, essa mulher vivia na prática da mentira e na prática da prostituição. Jesus agora está tratando ela, porque através da vida dela, Jesus ia fazer dela uma missionária. Mas não tem como eu querer fazer missão se o meu caráter não for transformado. Não tem como eu querer anunciar o Evangelho para outra pessoa se o meu caráter não for transformado. Não tem como eu querer anunciar a palavra do Senhor se o meu caráter não for tocado. Não tem como eu querer curar outras vidas se eu não fui curado. Porque não tem como eu curar alguém se eu ainda não fui curado. Porque só é curado, só consegue curar aquele que um dia foi curado por Jesus. Aleluia. Essa mulher precisava ser curada dos seus traumas. Ela precisava ter um encontro com Jesus. O que está faltando para mim, para você ter um encontro com Jesus? Assim como eu falei, Deus, ele não quer poder no meio da sua igreja. Deus, ele quer levantar homens e mulheres com autoridade. Glória. Homens e mulheres que têm comprometimento, homens e mulheres que têm compromisso, homens e mulheres que honram com a sua palavra. A Bíblia diz que depois que Jesus começa a falar com ela, e ela é tocada pelo Espírito, e os discípulos voltam e vê Jesus ali conversando com ela. A Bíblia diz que ela vai para a sua cidade, para a sua aldeia, anunciar aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Por que você não está anunciando aquilo que Jesus fez na tua vida? Até quando nós vamos ficar
ficar negligenciando aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Até quando nós vamos ficar renunciando o chamado que Deus tem na nossa vida? Até quando, assim como o pastor falou, vamos ficar dando desculpa para o chamado que Deus tem na nossa vida? Até quando nós vamos ficar inventando coisas para não fazer a obra do Senhor? Mas hoje Jesus ele quer tratar comigo e contigo. Hoje Jesus ele quer transformar o nosso caráter, assim como transformou a vida dessa mulher. O que essa mulher buscava era algo passageiro. O que ela procurava todos os dias era algo passageiro. Só que aquilo que Jesus tem para mim, para a sua vida, é eterno. E até quando nós vamos ficar renunciando aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Ele quebrou o protocolo porque Ele te ama. Ele foi naquela cruz porque Ele te ama. Ele não fez usurpação de ninguém, Ele não fez acepção de ninguém. Porque João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo e entregou o seu Filho. E até quando nós vamos ficar dando desculpa? Até quando nós vamos ficar buscando no mundo aquilo que só Jesus tem para as nossas vidas? Até quando nós vamos ficar procurando lá fora? Enquanto o vazio que está dentro de nós, como igreja, só Jesus pode preencher. A sede que essa mulher tinha não era apenas física, mas Jesus sondou a alma, o espírito dela, e viu que o vazio que tinha dentro dela não era apenas físico, mas era algo espiritual. Tem vazios dentro da nossa alma que só Jesus pode preencher isso. Mas até quando nós vamos ficar dando desculpa? Até quando nós vamos ficar negligenciando aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Quebra esse protocolo hoje. Quebra esse protocolo hoje. Pede para Deus essa água que você tanto espera, que você tanto almeja. Porque essa água não está em mim, não está no pastor, não está nos líderes da igreja, não. Essa água está em Jesus. Só Ele pode preencher essa sede que eu e você sentimos. Só Ele pode preencher. Só Ele pode saciar essa sede. Aleluia! Eu não posso. Só Ele. Faça como Ele fez. Faça como essa mulher fez. Pede para Ele, fala: Senhor, dá-me de beber. Levanta suas mãos para o céu. Começa a pedir para Ele, fala: Senhor, dá-me de beber dessa água. Começa a pedir para Ele, fala: Senhor, dá-me de beber dessa água. Senhor, sacia a minha sede, ó Pai. Senhor, sacia a minha sede, ó Pai. Senhor, preenche esse vazio que está dentro de mim. Começa a pedir isso para Ele nesta noite. Começa a pedir, começa a mulher pedir e fala: Senhor, dá-me de beber dessa água. Dá-me de beber, Senhor. Porque nunca mais eu terei sede. Aleluia. Só que está faltando aqui na nossa vida. São pessoas como Jesus mencionou. No versículo de número 23. Mas ela vem. E agora que os
verdadeiros adoradores. Adora o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim adoram. Como você tem adorado a Deus? Nós vivemos numa geração que canta bonito, que prega bonito, que fala bonito, mas tudo isso da boca para fora. Eles adoram a Deus com os lábios, eles pregam a Deus com os seus lábios, mas o que Deus está procurando não são louvores bonitos. O que Deus está procurando não são pregações bonitas, mas o que Deus estava querendo mostrar para essa mulher, Jesus querendo mostrar a ela, que Deus procura os verdadeiros adoradores, não por lábios, não apenas pelo falar, mas com um coração sincero, com um coração verdadeiro. Quer que Deus derrame o seu poder? Comece a adorar Ele com um coração verdadeiro, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Abaixe a sua cabeça, comece a refletir sobre isso. Aonde Jesus precisa saciar a sede que você quer? Comece a conversar com Ele como aquela mulher começou a conversar com Ele. Comece a dialogar com Jesus. Ela pode ficar na sua cadeira, como aquela mulher começou a dialogar com Ele. Expõe suas fraquezas para Ele. Fale toda a verdade para Ele. Não esconda-se como quando aquela mulher foi confrontada por Jesus. Ela não escondeu. Aleluia. Ela estava vivendo uma vida errada, uma vida de adultério. Mas confesse a Ele e fale para Ele. Porque Ele não está aqui para te julgar. Ele está aqui para saciar essa fome, essa sede que está dentro de você. Ele está aqui para encher o teu espírito, para alimentar o teu espírito. Ele não quer que você saia daqui com sede e com fome, não. Ele não quer isso para a sua vida. Ele quer que você saia assim como essa mulher, transformada pelo poder da sua palavra. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com Jesus aí no seu lugar. Peça, peça, peça assim como essa mulher pediu. Peça como essa mulher pediu. Fala, Senhor, sacia minha sede, sacia minha fome.